Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado A Arte de Curar pelo Espírito. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel fez o seguinte comentário: O Filho de Deus é sempre o servo de seus companheiros, para sempre a serviço dos que o chamam. Mestre, neste trecho, Joel Goldsmith comenta sobre servir os outros. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a vida espiritual? Ô Gilson, o nosso velho hábito é de separação. Nós estamos constantemente separando. Aqui na pergunta sobre o que é vida espiritual, já está a divisão. Já encontramos aqui uma distância, uma separação entre a vida material e a vida espiritual. Aqui a pergunta é: o que é a vida? Sim, nós temos a vida que conhecemos. E temos a vida como de fato ela é. Essa é a vida real. O que entendemos por vida é um movimento onde constantemente estamos interpretando aquilo que acontece. Portanto, aquilo que surge ali, na vida, como nós conhecemos, é uma interpretação pessoal. É uma forma de acontecer onde o padrão do pensamento está determinando toda esta leitura. Essa é a vida que conhecemos. Sim, podemos chamar de vida material, uma vida centrada na pessoa que acreditamos ser, na mente que nós conhecemos, na consciência que estamos vivendo. Portanto, aquilo que de fato nós poderíamos chamar de vida, vida verdadeira, vida real, é de fato a vida espiritual. E por que vida espiritual? Porque é a vida como ela é, em sua expressão. É nesse movimento interno de mente que estamos vivendo, na ignorância. Me refiro a esse movimento da consciência do eu, onde estamos nos situando no modelo do tempo. Nós não vivemos num experimentar, num constatar, em um perceber. Nós não vivemos em um olhar, em um escutar, em um real compreender a vida. Porque nós estamos dentro de um padrão de comportamento onde o pensamento em nós está envolvido com o tempo. Nós estamos vivendo no tempo. Por que nós temos encarecido aqui com você a beleza de um encontro com o momento? Porque estamos aqui investigando a importância de uma revelação deste instante, daquilo que está aqui e agora. Porque isso revela a vida como ela é, quando o eu não está.
quando a pessoa não está presente. A pessoa é a presença da mente, vivendo no tempo. Nós estamos constantemente capturando o momento presente, guardando o momento presente como memória. Esta recordação é a lembrança da mente sobre a vida. É a presença do passado. É a continuidade desta pessoa. A nossa vida é pessoal. Ela não é real. A pessoa é, na verdade, uma construção do pensamento. Uma vez que o pensamento é esta lembrança, é esta memória, é esta recordação. Portanto, se trata de algo que já foi, mas que está constantemente aparecendo dentro das nossas relações, no formato de pessoa. Essa é a vida que nós conhecemos. O constatar da realidade é a aproximação da vida. Portanto, a vida real é a vida divina, é a vida espiritual. Não é a vida da pessoa, é a sua vida. A forma como você representa o momento presente, como você lida com o momento presente, como você demonstra o momento presente, é a partir de uma avaliação do pensamento. É a vida no tempo. Observe que nós estamos constantemente ou no passado ou no futuro. Agora repare o que é esta afirmação que acabamos de fazer aqui. A afirmação de que estamos constantemente no passado ou no futuro. O que estamos afirmando é que a nossa vida é a vida na memória, no pensamento. É ele que vive de recordações. É ele que vive do passado. É esse passado, são essas recordações, como o pensamento, que se projetam para o futuro. Essa é a vida que nós conhecemos. Estamos enfatizando com você aqui a verdade de um encontro com a realidade suprema, com a realidade divina, com a verdade de Deus. É aquilo que aqui está presente. Não está dentro do tempo. Está fora da mente. E, portanto, fora do passado. É a realidade atemporal. É a realidade da vida, a realidade de Deus. É a própria presença deste ser que você é. É a verdade sobre você. Quando a ilusão sobre você, nesta verdade da pessoa, não está mais presente. Portanto, nós temos a verdade sobre a pessoa. Essa é a verdade sobre você. Que você demonstra ser, que você parece ser, que a cada momento está se expressando. No entanto, há uma verdade sobre você.
além desta verdade da pessoa. É a realidade divina, é a realidade de Deus. Aquilo que é atemporal, aquilo que é o desconhecido, o indescritível, está além do pensamento. Portanto, lidar com a vida como de fato ela se mostra, é ter acesso à realidade daquilo que é atemporal, daquilo que não faz parte do tempo. Para efeitos práticos, nós temos o tempo cronológico, o tempo que lida com os dias, meses, anos, o tempo que lida com horas, prazos. Nós denominamos de tempo esse movimento no conhecido, neste fenômeno de aparições e desaparições. Aquilo que é temporal, aquilo que vem e vai, aquilo que está mudando. Esse é o fenômeno deste sonho. Portanto, entre o pôr do sol e o nascer do sol, nós temos o tempo cronológico. Mas a realidade da vida está além do tempo. É a realidade de ser. Aquilo que é eterno, fora do conhecido, é o divino. É a verdade de Deus. É a verdade do seu ser. A vida aí é real. A vida aí é amor, felicidade, liberdade. É o que estamos aqui com você, trabalhando, investigando. Portanto, o que é a vida espiritual? A vida espiritual é a vida. Quando não há mais a ilusão da mente, sustentando o tempo que o pensamento está produzindo, que é o tempo psicológico, onde alguém está presente, alguém que mantém a sua continuidade na memória. Não precisamos disso. A vida é real agora aqui, quando a ilusão não está presente, quando a mente, como nós conhecemos, não está mais presente. Assim não há esta pessoa, não há esta particular vida da pessoa. O florescer desse estado divino é o seu natural estado de ser, fora do tempo, além do nascimento e da morte, além da ideia mente, corpo e mundo. É o despertar espiritual, a ciência da vida, a realidade da vida. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui de uma inscrita no canal que ela fez o seguinte comentário: Mestre, eu me sinto perdida. Como posso encontrar um propósito maior e começar a viver uma vida com mais significado espiritual? Ô Gilson, a ideia de um propósito é a projeção do pensamento no tempo. É tudo que o pensamento faz é se projetar. Ou ele se projeta para trás ou para frente. Observe que o pensamento em nós, ele não lida com o que está aqui. Ele está sempre lidando com o que foi ou com o que será. Nós estamos constantemente, psicologicamente, ou no passado, ou no futuro.
O elemento presente aqui, neste movimento, é a presença do pensamento. Ele assume a ideia de uma identidade, que é o eu, a pessoa, para ter um propósito, para alcançar alguma coisa, para realizar alguma coisa que ele deseja, que ele busca, que ele anela. É a projeção do próprio pensamento em um ideal de propósito. A realidade da vida, a real vida, livre do pensamento, é o próprio propósito. A vida em si é o seu propósito. Não é a vida de alguém encontrando um propósito. Esse alguém, ele vive em uma busca, em uma constante busca de algum nível de preenchimento, realização, completude. Mas qual é a verdade da pessoa na incompletude, na insatisfação e na busca? A verdade da pessoa é a verdade de um pensamento que está se movendo em nós, nos dando a base de uma identidade fictícia, ilusória. Nós estamos internamente em um mundo imaginário, construído pelo pensamento, para alguém que ou está no passado ou está no futuro. Há um nível profundo de insatisfação em nós. É por isso que estamos falando de um propósito. Esta insatisfação é a presença do pensamento. O pensamento em nós sempre será incompleto. Sempre estará insatisfeito. Ele não lida com a verdade. Ele lida com imagens, com imaginações. E nós fomos educados para viver assim, condicionados dentro de um ideal, dentro de diversas formas de propósitos, de objetivos. O nosso ideal humano, como pessoas, é realizarmos algo de surpreendente, de extraordinário para mim. Qual é a verdade desse mim? É o que nós precisamos compreender. É o que nós precisamos investigar. A realidade da vida é o seu propósito. A beleza da vida consiste em um encontro com aquilo que aqui está presente. Algo possível apenas quando o pensamento não está aqui. Fazendo qualquer leitura, avaliação, comparação, julgamento, se projetando com os seus desejos, fugindo de suas dores. O medo é algo presente na dor. O prazer é algo presente no desejo. É a presença do pensamento, o elemento por detrás deste movimento. Este movimento é um movimento fictício, ilusório. É o que temos colocado aqui como o tempo da mente, o tempo do pensamento. Portanto, quando você fala de um propósito maior, observe, por que falamos de um propósito maior? Porque a vida, como nós estamos vivendo, no pensamento,
é uma vida sem propósito. Chega um momento em que você percebe que, apesar de tudo que você já realizou, você continua infeliz, com problemas, psicologicamente e internamente miserável. Embora externamente você tenha realizado coisas, não há satisfação, não há completude. É por isso que falamos em um propósito maior. Na verdade, não há propósito maior do que a vida. Mas não a vida para a pessoa, mas a vida sem a pessoa. A vida sem a pessoa é a realidade de ser. Esse é o real propósito. É o único grande propósito na vida. É assumir a realidade de ser. Isso é amor, felicidade. Isso é ciência de Deus. É ciência daquilo que está além da mente, além do mundo, além de toda a ideia que temos sobre a vida. Mestre, nós temos outra pergunta aqui de outro inscrito no canal. Em um vídeo onde o mestre falava sobre o autoconhecimento, o comentário foi o seguinte: me parece libertador. Como posso viver isso? Você pergunta como viver isso. Você diz, isso parece libertador. A realidade da vida é a presença da liberdade. Não se trata de alguém vivendo isso. Se trata da compreensão da vida, da liberdade que é a vida. Não há alguém para viver isso. É a presença deste alguém, deste mim, deste ego. A limitação? Estamos nos vendo dentro de um círculo, presos dentro deste círculo. É a vida da pessoa. A vida real, em liberdade, nela não há qualquer pessoa. A sua pergunta é como viver isso, assumindo seu natural estado real de ser. Você está internalizando psicologicamente uma orientação, um modelo, um programa de ação, pensamento, percepção, sensação, interação com outros, com você mesma, com você mesmo, com o mundo à sua volta. Essa é uma forma ilusória de comportamento, centrada em um padrão organizado pelo pensamento em você. Ao se livrar do pensamento, você se livra desta forma específica de viver. Você se livra desse modelo psicológico de se situar na vida. Há um rompimento com o ego, com o eu, com a pessoa. Essa é a forma verdadeira de viver isso. É a forma real de assumir isso. Qualquer outra coisa, qualquer outro projeto, busca, procura, prática,
ou envolvimento com a assim chamada espiritualidade ou com algum outro tipo de técnica de aproximação, de promessa para a realização desse estado é algo inteiramente falso. A base, o fundamento para isso é a presença do autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, temos uma aproximação deste momento para uma percepção da vida como ela acontece, sem o eu. E, portanto, sem esta forma psicológica de existência que o pensamento vem sustentando, vem mantendo em cada um de nós. Então, nos deparamos com esta liberdade. É bem curioso a expressão liberdade. Não é algo que você irá alcançar no final. É algo que você lida com isso neste momento. A partir do instante em que traz ciência, traz consciência, traz presença para as suas reações. É necessário estar consciente, colocando neste momento uma atenção plena sobre suas reações. É isso que rompe com esse modelo psicológico de existência, de mente condicionada, de padrão de prisão. É o que estamos aqui com você trabalhando. É o que estamos trabalhando com você em encontros online. Nós temos encontros online, além desses vídeos. Estamos trabalhando com você em encontros presenciais. Descobrir a verdade sobre você é a única coisa que importa. É o contato real com a vida. É a vida em comunhão, em um fluir, momento a momento. Então, nos deparamos com esta liberdade, com este amor e felicidade. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online, presenciais e também retiros. Nesses encontros, que são muito mais profundos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube, primeiro, porque o mestre responde diretamente às nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, temos uma facilitação incrível para nos conhecermos, para observarmos nossos pensamentos. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E já faz comentários aqui trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano